Vamos lá, pessoal, falar um pouquinho sobre a questão do gráfico de Renko, como que ele funciona, a questão de stop, questão de entrada, tá? E a questão das movimentações dele. Bacana? Então é o seguinte, o que nós temos para o gráfico, composição de formação do gráfico de Renko, tá? O Renko ele é medido, tá? Por tamanho de tiques, ok? Você configura ele, tá? Por qual movimentação, né, você quer medir, você deseja medir, tá? Medir, tá? Com base no tamanho. O que eu quero dizer com isso? Se você quer medir, tá? Se você quer medir a movimentação, tá, de um determinado ativo em uma perna, por exemplo, tá? Quantos tiques que ele vai fazendo daqui até aqui? E aí você quer fazer quebras para descobrir o limite de variação de uma perna. Você vai selecionar o tamanho desses boxes. Se você seleciona, tá, o box de 5 tiques, né, que é a mesma coisa que 5R, tá? O que você está informando para a plataforma? Que cada quadrado desse aqui, ó, tem 4 tiques e um é a quebra para começar outro. Assim que andar 4 tiques, ele encerra um e abre outro. Encerra um e abre outro. Ok? E vai variando. Então, o tique está relacionado ao tamanho, tá? A amplitude desses quadrados. Tá? A amplitude desses quadrados. Vamos lá. Se você seleciona que o índice, você vai operar o índice com 5 tiques, cada quadrado desse tem 20 pontos. Quando ele movimenta 25, né, mais 5 pontos, mais um tique, né, ele abre o próximo quadrado. Bacana? Quando você coloca 5 tiques no dólar, ok? Você está falando que a cada 2 pontos, cada quadrado tem 2 pontos, e se ele andar mais 0,5, que é o que significa o valor do tique do dólar, ele faz a quebra. Em ações, são 4 centavos, tá? O tamanho, mais 1 centavo. Então, para a formação completa, tá? Para a formação completa de uma movimentação, ele deve andar quantos tiques? 10 tiques, correto? Ou, no índice, 50 pontos. Então, bacana? No 5R. Só que tem uma movimentação que, para ele encerrar uma perna positiva e abrir uma perna negativa, tá? Vamos lá. Para ele encerrar um candle positivo, ele não tem que andar 4 tiques mais um? Correto? Todo mundo concorda? Ele tem que andar 4 tiques. Se ele andar 4 tiques, 20 pontos. Assim que ele andar 25 pontos, ele encerra o de 4 e abre mais um. Correto? Já abre mais um. Ele já começa assim. Tá? Para ele virar, ele tem que andar 4 pontos para baixo? Uma pergunta.
9, né? 9, né? Por quê? Cada um desse aqui não tem 4? São 20 pontos. Né? Então ele tem que andar deste topo até aqui embaixo, voltar 2 quadrados, 8 tiques, o dobro, né? Ele tem que fazer 8 tiques mais 1. E aí, esse quadrado, ele vai ficar assim, ó. Sempre o dobro mais 1 na volta. Mas o dobro, ele conta a partir do fechamento. A partir daqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Por quê? Ele não pode andar aqui, ó. Por exemplo, 3 tiques para cima. 4 tiques para cima. Se ele andar 4 tiques para cima, ele fecha? Não, né? Ele vai ficar quase fechando. Mas ele precisa de mais 1 para poder fechar. E confirmar que ele continua subindo. Tá? Então, se por acaso ele subir 4 tiques, vamos lá, ele sobe 4 tiques e volta, ele vai ficar com essa formação, sim. Bacana? Ele fica com essa formação. Se ele escorrega, vamos lá, 5 tiques, ele fecha? Não, não fecha. Ele tem que passar sempre, para ele poder reverter isso aqui, ele sempre tem que passar o final de 2 quadrados anteriores, tá? Final de 2 quadrados anteriores mais 1. Dá 8 tiques daqui, 9 tiques, né? Daqui até aqui, dá mais, né? Então você está vendo que os 8 tiques contrários, ele tem que contar daqui, ó. De 2 anteriores, para ele poder encerrar. No caso, ele interromper essa perna. Bacana? E aí, assim que ele fecha esse quadrado, ele fica assim, ó. Ele fica assim. E abre mais 1. Começa a ficar negativo mais 1. E agora, para ele poder começar a cair e fazer uma movimentação descendente, correto? E fazer uma movimentação descendente, ele não precisa andar mais 8. A favor da tendência, ok? Quando ele está a favor, tá, da tendência atual dele, a favor, ok? Ele tem que andar os 4 tiques mais 1. Contra a tendência dele, ok? Ele tem que andar o dobro, né? Mais 1. O que significa o dobro? 4 vezes 2, né? Que é o que você está medindo, o tamanho do box, mais 1. E aí ele encerra uma perna positiva e abre uma negativa. Para ele poder fazer a próxima perna negativa, o que ele precisa? Passar de onde? Deste patamar aqui, ó. Enquanto ele não romper a mínima daqui, ele não fecha esse quadrado.
para ele poder encerrar ele e abrir um novo negativo. Ok? Bacana? As vantagens do gráfico de Henkel. Ficou alguma dúvida, pessoal? Com variação? A montagem? Pode falar. Não? Beleza? Se tiver, eu volto. Não preocupa não. Vamos lá. As vantagens de você utilizar o gráfico de Henkel, do gráfico de candlestick, é que você está focando em variação de preço. Se o preço varia, você está a favor. Se você está comprado e o preço está variando a seu favor, ótimo. Enquanto isso, isso aqui não depende de tempo para poder fechar. Ele depende exclusivamente de variação de preço. E quando nós estamos em um trade, né, assim que a gente entra em um trade, o que a gente precisa? Nós queremos variação de preço. A gente não quer variação de tempo. Correto? A gente tem variação de tempo para se a gente for sair e fazer um stop por tempo, né? Tipo, entrei na operação e não andou durante determinado tempo e quero sair. Correto? Então, o Henkel ele vai te mostrar se o preço está variando ou não. Tá? Então, ele vai te ajudar nos filtros, tá? Nos filtros de stop que eu utilizo. Eu quero aproveitar só a perna da alta. Tudo bem? E ele também vai te ajudar em projeções reais de alvo. Por exemplo, se ele veio de uma queda, e depois oriunda de uma alta. Nós não temos esse tipo de movimentação. Ó. 1, 2, para fazer a 3. A movimentação não fica mais nítida, mais limpa? Tira aquela volatilidade que o candle fica assim, né? Enquanto isso. Sobe, aí desce, aí sobe, aí desce, né? Fica lá assim, né? Aí desce com sombra, né? Fica lá o candlestick assim, né? Mais poluído. O que ele faz? Ele limpa toda essa volatilidade e deixa somente o que importa. O limite de variação que você quis deixar. Tá? Então, ele é muito bom para quê? Para te ajudar a seguir tendência. Tá? Te ajudar em pontos de entrada no scalper que você está agindo na variação de preço. Se o preço está movimentando, excelente. Ok? Que é o que você quer. Pontos de correção. Tá bom? Sim, vou falar. Vou chegar até nessa parte de congestão dele. E aí, o que acontece? O gráfico de Henkel, o usual, né, é sem sombra. Tá? Sem sombra. É como se as caixas estivessem assim, ó, uma do lado da outra. Nunca vamos ter assim, ó, um fechamento dessa maneira. Ok? Nunca vamos ter isso. Ou o preço está subindo, ou o preço está fazendo perna 1, ou o preço está fazendo perna 2, e pronto, acabou. Tá? A congestão do Henkel, ela te deixa numa questão tão clara, que quando ele entra em congestão, ele fica assim, né?
igual o índice está hoje. Tá? Se não, aí aqui andou ponto, né? Isso que eu vou falar agora. Olha só a quantidade de pontos lá. Vamos lá. Vocês concordam que para ele fechar esse quadrado, todos eles vão deixar sombra? Pelo menos aqui, ó. Próximo. Esse aqui vai ter uma sombra assim. Esse aqui vai ter uma sombra assim. Esse aqui vai ter uma sombra assim. Todos eles vão ter? Concordam? Qual que é o intuito da sombra? Qual que é o intuito da sombra? Te mostrar, tá, o tanto que ele andou acima para tentar fechar um possível novo quadrado aqui, ó. Um possível novo quadrado, e retornou. Qual que foi a intensidade dessa tentativa de rompimento? Se ela foi alta, tá, ou se apenas ele só fez isso aqui, ó, foi baixo. Então, a importância da sombra é o tanto que ele tentou variar, tá, para poder continuar a sua perna. E o tanto de proteção, tá, até onde que foi a proteção na ponta contrária. Ó. Ok? Então, visualize sempre na hora que você for utilizar o gráfico de Renko, tá? Qual que é o intuito de eu usar o gráfico de 5R no índice por 1 minuto? No 1 minuto. É simplesmente para deixar igual? Tipo, porque ele parece com o gráfico de 1 minuto? Para ele ficar equivalente? É pelo tamanho do stop que ele vai me deixar. Qual que é o tamanho do stop? São 2 boxes, não são? Essa é a minha região de stop, não é? Só que tem mais um para cima. Porque se eu for operar o rompimento, eu não vou pegar um tique acima, esperar esse quadrado fechar. Correto? E se eu for sair, eu não tenho que esperar um tique abaixo. Se os dois quadrados têm 40 pontos, 40 pontos, é 1 de entrada, mais 1 de entrada, né, mais 5 pontos de entrada, e mais 5 pontos na saída. Que dá o total de 50 pontos. Isso. Aquele estudo eu nunca fiz, tá? Quem fez foi o Paulo, também ele estava estudando o Renko, por isso que ele veio para a sala e tal. O que acontece? E aí ele falou que em um lugar ele achou, né, como é que calcula a volatilidade e tal. Entendeu? No meu foi mais no estudo assim, olha, qual o gráfico de Renko que limpa mais 1 minuto? Para quê? Para mim conseguir manter operando, vai dar mais certo as médias, né? Ok? Que vai dar o tamanho do stop que eu quero utilizar. E que representa uma similaridade com a movimentação do 1 minuto.
de forma mais limpa. Ok? E aí, ele me dá redução de stop. Vamos lá. Como que são as reduções de stop do gráfico? Se eu entro numa operação, por exemplo, num rompimento, ok? Se eu entro num rompimento, eu tenho que esperar ele fechar, vamos lá, andar quanto? 25 pontos, correto? A meu favor, que ele vai andar 25 e já vai abrir outro. Se meu stop é 50 pontos, ele sempre vai ficar aqui, ó. Ele estava aqui um tique, vou mover ele para cá. Eu só movo ele para cá, tá? Eu só movo ele para cá se fechar esse quadrado positivo. Se por acaso voltar, eu não tomo stop de 25 mais. Pode de 50 mais. Tomo stop de 25 pontos. De 30 pontos. Que é um tique que eu usei para entrar. 20, né, 4 tiques, 20 pontos que eu entrei. Tá, que é o tamanho da caixa. Mais um tique. Stop fica 30 pontos rapidinho. Tá? Então, o intuito para você ver o gráfico de Renko, essa gestão de stop que eu utilizo é a que eu, Thiago, gosto. Você não precisa necessariamente utilizar ela. Eu gosto desse tipo de gestão de stop justamente para quê? Rapidamente eu ir diminuindo meus stops. Rapidamente eu saio de um stop de 50 pontos, né? Um stop no 0 a 0, 5 pontos, que é praticamente 0 a 0. Tá? Eu quero um tipo de gestão, né? Principalmente quando eu vou fazer um scalper, que me dê uma movimentação clara para me poder atingir meu alvo, né? Para me poder atingir meu alvo, mas que também me dê uma gestão clara de movimentação de preço para me poder gerir o meu stop. Bacana? Para me poder gerir o meu stop. Então, vamos lá. O gráfico de Renko, quando você visualiza as movimentações gráficas, elas ficam mais limpas com stop definido. Mas eu posso fazer isso aqui, ó, entrar, olha só. Eu vou entrar no trade, tá? Eu quero pegar o alvo lá em cima. Tá? E aí meu alvo, ele veio daqui de baixo, né? Ele veio lá de baixo. E aí meu alvo é lá em cima. Correto? Eu posso aguentar isso aqui, ó, querer, do mesmo jeito que 1 minuto, movimentação gráfica, vamos lá, rompeu, não rompeu fundo, quase pegou alvo, correto? Posso esperar, não posso? Do mesmo jeito? Tiago, tô achando que eu não gosto de gerir o stop assim. Eu vou esperar. O stop, beleza, vou ficar com a entrada mesmo. Mas vou esperar ele fazer topos e fundos ascendentes para me poder reduzir o stop até o alvo. Dá, do mesmo jeito. Bacana?
Então a movimentação, a mesma estratégia que você utiliza no 1 minuto, você consegue simplesmente migrar ela para o Renko para você ter exatamente as mesmas informações, só que de forma mais clara. Tá? E você tem a seguinte situação também, um outro tipo de gestão. Vou usar essa entrada aqui. Tá? Utilizei essa entrada. Só que o meu alvo está lá em cima. Está longe. Eu vim aqui. Como é que eu posso diminuir essa volatilidade que eu desenhei aqui agora? Né, que eu tinha desenhado ali. Ó. Isso. Como é que eu diminuo essa possível volatilidade? Jogo num gráfico maior. Um gráfico de 12R, por exemplo, ele não vai representar isso aqui, ó. Tá? O que ele tem? Um tamanho de stop maior, que aguente uma volatilidade do preço. Bacana? Vou lá para o gráfico, tá? Ficou alguma dúvida em relação à movimentação, tipos de movimento de stop, formação do candle, como é que ele forma, tanto a favor quanto contra? Se você quer pegar um trade de scalper, se você quer pegar um trade de entrar pelo scalper, mas fazer uma gestão de stop, né, para a tendência, beleza? Vamos lá. Outra particularidade do gráfico de Renko é isso aqui, ó. Deixa eu só tirar aqui, ajustar um pouquinho a tela aqui. Outra particularidade do gráfico de Renko são as marcações de fundo e de topo, que ficam extremamente, tá, bem definidas. Olha os 5 minutos, que tem sombra, tem fechamento, tem abertura, e ele pega exatamente onde que é o foco de variação. Tem hora que vai dar na sombra, tem hora que vai dar no corpo. Mas olhem, quando você traça suporte e resistência por Renko e joga no candle, ele fica melhor. Por que ele fica melhor? Vamos imaginar a seguinte situação. Se você utiliza o gráfico de Renko para traçar a linha de suporte e resistência, ele já te dá uma margem, não dá? Olha só. Minha venda é aqui, nessa resistência. Ok? Marquei por gráfico de Renko. Vamos lá? Deu para mim entrar ou não deu? Com margem ainda. Sobra, né? Agora imagina se eu tivesse traçado essa linha com candle. Ela não teria ficado aqui, ó? Você não pega a extremidade? E aí, o que acontece?
Na hora do preço vir testar aqui de novo, para você conseguir entrar, ou ele tem que passar um pouco, romper esse topo, passar um pouco, ou sua ordem tem que ser consumida aqui. O Renko, ele te dá isso aqui, ó, uma margem de entrada. Uma margem de entrada. Verifiquem para vocês verem. Na maioria, tá? Na maioria dos suportes de resistência, ele sempre passa um pouco. E como o suporte de resistência é uma região, não é algo extremamente preciso, se você usa por candle, olha, essa linha, você pode ficar fora, não pode? Dos tipos de entrada. Ele não pode, olha só para vocês entenderem, simplesmente vir aqui, ó, pelo Renko, testar de novo, e ele não precisa tentar romper essa máxima. Porque se ele romper máxima, ele não abre a oportunidade de fazer mais um pivô para cima? Se você vende pelo Renko, você está vendendo abaixo do topo. Você está comprando acima do fundo. Com uma possibilidade que sim, que ele passe, mas ele vai retornar. Ele te dá a oportunidade de você não ficar fora do trade. Tá? Não ficar fora. Rompe. Ó. Ele passa para depois andar. Ok? Outra situação do Renko, visualização de movimentação. Aqui a gente vê que a gente está numa congestão, correto? Mas aqui a gente não enxerga melhor. O mesmo topo lá que eu marquei, ó, 5 minutos. O mesmo topo que eu marquei, olha a congestão, mais um pouquinho de movimentação. Ele te limpa. Toda aquela volatilidade de sombra, de tempo gráfico. Por que ele te limpa isso? Se o preço ficar travado aqui, vamos colocar 15 minutos no mesmo valor, a Renko não vai fazer outro quadrado. Candle vai te mostrar um tanto de quadrado. E dentro daquele, um tanto de candle, né? No mesmo patamar. E dentro daquele ali, ele pode ter falsos rompimentos. Né? Renko te mostra praticamente onde que é a resistência e onde é o suporte. De forma mais nítida. E existem sim falsos rompimentos, né? Existem sim falsos rompimentos. Mas olha, ele não é tão frequente quanto a congestão do candlestick. E ele te mostra de forma mais clara que ele está congestionado. Que o preço não está variando, não vai para cima nem para baixo, não vai para cima nem para baixo. Tá? E ele vai te auxiliar também na visualização de figuras, né? Vamos lá. LTA, LTB, olha a diferença dessa LTA. Ele vai te auxiliar também na visualização de figuras, né? LTA, LTB, olha a diferença dessa LTA. Ok? Por 1 minuto. No Renko, ele quase chegou a testar algumas vezes. No minuto, ele está longe. E o Renko está te mostrando onde é que realmente é a LTA. Muita gente vai vir aqui, ó, e vai traçar aqui, não vai? Ó? Uma outra LTA, ficar traçando a LTA o tempo inteiro. A LTA em si, de teste, é lá embaixo. Tá? Vamos lá. Figuras gráficas. Opa, vou colocar um gráfico de rima.
A de ontem, né? Todo mundo enxerga uma flâmula aqui? Temos um triângulo, não temos? Sim ou não? Vou colocar num minuto. Ele te mostrou que isso aqui é movimentação, não mostrou? Ok? Que isso aqui o preço variou. E deu importância para essa sombra. Te mostrou nitidamente ele rebatendo aqui. E que aqui ele não rebateu, ele só fez 1, 2, 3, 4 e rompeu e foi embora. Vamos lá, mais uma. Você enxerga mais fácil, enxerga? Deixa eu ajustar aqui. Cinco minutos. Cinco minutos fez topo e fundo? Ou ele só fez uma perna 1, 2 e 3? Ele não trabalhou no canal. Nem romper máxima, ó, nem fazer assim, ó, máxima e depois mínima para ficar rebatendo. Ele dá importância para a sombra. Ele te marca de forma mais clara a sombra. Exatamente, geometricamente, né? Ok? A volatilidade que muitas vezes os 5 minutos faz, que isso aqui, ó, te dá agonia, né? Vamos lá. Caiu. 5 minutos voltando, rompendo o máximo. Caiu, voltando. Ele te mostra que isso aqui é uma perna só. Para você se manter nela. Bacana? Olha lá. Mais um teste de resistência. Né? Se fosse graficamente, você estava aqui. Né? De Kendo, né? Agora, como que a gente trabalha o retorno à média ou rompimentos no Kendo? Vou pegar aqui quando é na primeira e na segunda. O dólar fez isso, né? Aqui não, MACD não virou. MACD não virou. Caiu. MACD tem que estar virado. Ok? O MACD tem que estar virado. Movimentação de queda.
Distanciou da média? Distanciou. Tem um retorno à média? Tem. Sua ordem fica lá em cima. Pegou, né? Para você está na venda. Ok? Você está na venda. Se por acaso essa operação ela estopar, mas não romper fundo, o que é o rompimento de fundo do REMCO? Ele tem que fazer um quadrado a mais. Tá? Ele tem que fazer um quadrado a mais aqui. Aí ele rompe fundo. Sombra, ó. Olha a importância da sombra. Demonstra que ele já tentou uma vez, correto? Fiz 1, 2 com esse branco, tentou jogar um 3, sentiu força compradora e voltou. Para você testar na segunda média, ó, ele tem que romper isso aqui. E não é só sombra. Olha lá, de novo. Você não vai testar na primeira média de novo. Por que você não vai testar? Porque ele pode fazer um rompimento de topo, correto? Isso aqui pode virar uma resistência e ser rompida. Mas enquanto o MACD está virado para baixo ainda, o mercado ainda mostra que cai. Vamos lá? Bacana? Tem operações de segunda média que vão embora. Índice de acerto do retorno à segunda média, 80%. Índice de acerto do retorno à primeira média, 50%. Metade você vai acertar, metade você vai errar. Só que a maioria dos stops que você vai tomar no retorno à primeira média são minúsculos. Tá? E os alvos são extremamente maiores. Você consegue pegar praticamente a perna completa, você seguindo o stop de 2 quadrados. O que eu quero dizer? Você vai continuar na perna enquanto ela falar que escorrega. Enquanto ela mostrar, olha aqui, que cai, você está nela. Sendo que você colocou o seu limite de volatilidade. Ó, estou vendido. Estou nela. Tá? Estou nela. Ó. Muitas vezes o candle, rapidinho. Muitas vezes o candle, se você vai seguir por máxima de cada candle, ele te tira aqui, não te tira? Só vem cá, belisca e continua. E ele te mostra que aquele retorno do 1 minuto, aqui você consegue continuar na tendência com mais facilidade. Pode falar. Uma dúvida, cara. Nesses dias nós tivemos algumas ocasiões que não foi pego o preço ali, né, cara? Chegou perto e não pegou. Com certeza, você comentou aí, se você pegasse depois, ia ficar até com um stop maior ou ia andar mais essa perna do movimento, e pego mais à frente, não no topo lá, certinho. Mas já fez algum estudo, se você botasse um tique a menos, assim, mesmo que pegasse com, sei lá, um ponto, se ia fazer tanta diferença no resultado final, e se você não ia entrar em mais traders, entendeu? Não deixando de pegar mais traders, assim, já fez algum estudo relativo aí? O estudo em si, para te mostrar dados, não. Mas o estudo está mais relacionado, que eu tenho para te falar, é o seguinte: tamanho de stop. Entendeu? Tamanho de stop. Porque se eu pego um tique antes, eu tenho que aumentar um tique no stop. Porque o meu stop, quando ele vem na média, vamos lá, quando ele vem na média, ele tem que ficar do lado de fora. 2 quadrados ele vai ficar do lado de fora. Aqui, ó, entrei aqui, 2 quadrados ele vai ficar do lado de fora. E está relacionado à questão de risco e ganho. Você ficar, vamos colocar assim, na angústia de que não pegou o trade, você não entrou no trade, isso se chama afobação. Como que você controla a afobação? Sendo extremamente criterioso. Se o dia o mercado não está para você,
cara, não fica forçando o trade. Ou você pega na média, tá? Deixa eu voltar aqui para a caneta. Vamos lá. Eu entendi o que você quis dizer. Aí, no caso, você usa o 3 pontos de stop para o scalper, né? Mas estou falando o seguinte, caso se colocasse 4, 3,5, não por questão de afobação, mas um estudo mesmo, mostrando que a relação ainda continuaria sendo boa e se você tem uma margem maior de pegar esses traders, não deixar passar, entendeu? Isso que eu estou querendo dizer. Entendi. Mas isso, você só faz esse pensamento, você vai entender comigo o seguinte, você só faz esse pensamento quando ele faz isso aqui, ó. Opa. Vamos lá. Caiu. Certo? Agora fez as movimentações, né? Aí ele vai subir. E vem cá e faz isso, tá? Isso. Faz assim, ó. E não pega. O que acontece? O meu risco era desse tamanho. Eu vou ter que passar a ter um risco deste tamanho. Um ponto faz diferença? No dia que faz assim, ó, igual ele está fazendo esses 2 dias, ó, quando ele vem retornar a média, você vai ver que faz. Porque você vai ter que topar o stop maior. Mas, cara, vamos colocar. Isso é o risco que o Thiago vai correr. E que meu financeiro é calculado que eu possa tomar 5 stops deste tamanho aqui, ó, do verde. Se eu aumentar o meu risco, com a mão que eu tenho, se eu tomar 5 stops com o de azul, eu estouro meu dia. Entendeu? Imagina o seguinte, eu tenho 50 pontos, tá? 50 pontos. Cada 50 pontos é R$100. Eu tenho, então, 5 oportunidades. Se eu aumentar aqui, ó, para 60 pontos, as 5 oportunidades, eu estouro meu dia, não estouro? Deu para entender? Como é que o risco é controlado? Para que eu possa tomar 5 stops cheios? Ok? Agora, vai de acordo que, se eu fizer assim, o que eu tenho que fazer? Não posso 5 mais, posso só 4. Sim, ou dessa maneira você falou, ou pode só 4, ou adequar seu financeiro para que você pudesse entrar um pouco abaixo da média, entendeu? Só uma questão isso, de mas ajustar. se eu diminuir minha mão, mas se eu diminuir minha mão, por exemplo, de 10 contratos, minha meta também não fica mais difícil para eu poder pegar? Com certeza. Né? Então, e esse foi o equilíbrio financeiro de meta com operacional que eu encontrei para mim. E vocês já viram que eu tomo 1, tomo 2 e estou de boa. Estou de boa. Passou o trade? Paciência. Entendeu? Mas, eu sempre deixo claro para vocês o seguinte, se vocês querem passar de 50 para 70 pontos, pode ficar à vontade. Né? Agora, eu tenho um próprio estudo estatístico de qual que é a diferença de tomar 50 com 70,
tá? Com certeza vai ter muitos trades que vai ter acontecido isso aqui, né? De pegar o stop quando ele é de 50, né? Da stop de 50, de 70 não pegou, ele vai evoluir. Como eu vou ter saído mais cedo e o cara de 70 vai se estourar. Entendeu? Bacana? Então, o que acontece? Às vezes a gente fica assim, principalmente quando vem 2 dias, né? Seguidos de... Faz justamente isso aqui que ele faz, né? E aí te dá raiva, né? Tá? Isso te dá raiva. Só que você tem que manter o equilíbrio. Falar, ó, minha estratégia é aqui, minha estratégia é aqui. Você tem que ser criterioso. Lembra aquela questão da exceção não virar regra? Né? Por exemplo, acho que ele não está aí hoje, né? O Guasco não está aí hoje. O Guasco, por exemplo, né? Ele entra sempre um tique abaixo de mim. Opção dele. O alvo dele é um tique menor do que o meu também. Ok? Vamos lá, o Caio. Está observando esses 2 dias e percebi que uma boa estratégia a ser aplicada seria diminuir a mão para aumentar os stops. Tá. Se você diminuir a mão e aumenta o seu stop, você precisa, vai ter que reajustar. Olha como é que você vai ter que fazer. Você vai ter que reajustar seu financeiro também, não vai? Sua meta do dia não pode ser a mesma mais. Por quê? Você está trabalhando com uma quantidade menor, e você vai precisar de bem mais operações para poder bater, né, sua meta. Entendeu? É tudo questão de perfil. Tudo questão de perfil. Né? Se você se incomoda em ficar fora de um trade desse, o raciocínio que vocês estão fazendo está certo. Isso, para mim, sinceramente, tá? De forma bem sincera mesmo, é a afobação de quem está querendo operar. Tipo, pô, tô querendo operação. Quero entrar. Se você mudar a sua estratégia pensando só dessa maneira. Pelo fato de, eu estou vendo que não pega na média, não está pegando e está indo embora. Mas se você coloca no gráfico, você vê que, vamos lá, deixa eu voltar aqui. É nesse ponto que eu ia falar. É isso que eu ia mostrar agora, por isso que eu estou voltando o gráfico. O Caio. Você vem no gráfico? Vamos lá. E aí você tem a seguinte situação. Hoje foi assim, né? Ontem aconteceu situações... Olha, aqui está no dólar. Deixa eu colocar no índice, que foi com mais frequência. Hoje foi assim, né? Olha lá, quase. Ficou no quase. Né? Pegava na média, não ia, depois ia. Né? Aqui enrolado, ó, ficava no quase. Né? Ficava no quase. E os outros dias? A maioria dos dias. Vamos lá, colocar. Dias como esses são exceções. Bate na média. Se não bate na primeira, vai na segunda. Retorno. Vamos lá. Retorno. Tem hora que não vai, tem hora que vai. Olha lá.
agora, agora, pega na média, pega na média. Tem hora que não vai. Sendo que a maioria passa da média e cai, passa da média e cai. Em dias normais, ó, vem na média. Tem hora que ele não vai. Maioria vai na média, vai na média, vai na média, ó, vai. Maioria dos dias, a gente, ó, voltando, vai na média, né? Tem hora que não vai. Entenderam? Ó. Em dias, ó, dias normais, ó. Média. Média. Entendeu, pessoal? Por exemplo, retorno à média de 12R, que é para tendência. Que é a tendência, né? Semana passada funcionou todos os dias. Essa semana funcionou segunda, funcionou na terça, não funcionou na quarta, né, no final do dia, né? Não funcionou ontem, não funcionou hoje. Depois de 15 dias. Você vai mudar a estratégia para os 2 dias? Entendeu? Se você vai montar uma estratégia de sempre entrar um tique abaixo da média, tudo bem, dou total apoio. Entendeu? Não acho errado, ok? Não acho errado, tranquilo. Só que faça um backtest antes. E eu não tenho, tá? Eu não tenho. De um tique abaixo da média. Né? Acima da média, então. Bacana? Então está mais ligado a perfil. Né? Está mais ligado a perfil. Se você quiser, não tem problema, não. Não, tranquilo. Cara, esse tipo de discussão é legal, principalmente para quem está aprendendo, para entender o porquê que, olha, mas não está pegando e vai deixar passar? Vai deixar passar. Entendeu? Deixa passar. Ok? E isso tem muito a ver com o seguinte, deixei passar, se ele falhar no topo, eu pego na segunda média então agora. Pô, se quase bater na segunda média, paciência. Ok? Mas aí, o que eu recomendo é o seguinte, bateu na média, não te deu entrada, né? Bateu na média, não te deu entrada, você tem aquelas outras opções de entrada também. Vamos lá. A aula do pivô. Mesmo no renco, né? Não pegou na média? Você pode entrar aqui, ó. Já tem seu stop definido aqui já. Ué, vamos colocar. Se você está acreditando que vai cair do mesmo jeito, né? Seu stop, a hora que o preço chegar aqui nesse patamar, seu stop que estava aqui em cima, ele não estaria aqui? Né? Só que lembre, você vai pegar uma parte menor da perna. Isso aqui se deixou para trás. Só não se incomodar. Não tem problema não. Você não pode pegar o rompimento? Né? Aí você vai pegar o quê? Praticamente 1 para 1. Por que eu quero pegar lá? Por que eu quero pegar lá? Ó? Aqui. Para me poder manter o meu risco-ganho histórico. Que é alvo desse tamanho, stop médio desse tamanho. Tem tudo a ver com estatística ao longo do tempo.
né, ao longo dos seus trades no dia, ao longo dos seus trades no mês. A questão de quantidades de oportunidade. Se eu aumento um ponto, estou deixando de pegar um ponto, aumentando o meu possível stop um ponto, faça o cálculo simples de... Imagine para mim, Tiago, vamos fazer um cálculo simples? Vamos lá. Cada ponto vai dar R$10, né? R$5, né? R$10, né? É que eu estava falando do 12R. R$10. Correto? Tranquilo? Vezes 10 operações. R$100 no dia. Ok? Vezes 22. Vezes 12. Quanto que dá isso no ano? Bacana? Faz diferença? Entendeu? A visão? Mais custo, né? Mais custo, né? A longo prazo você sente diferença. Ah, mas você pode participar de mais oportunidades. Pode. Como, principalmente, que aqui é 50% de chance, você também pode participar de oportunidade de stop também, que você vai tomar maior. Além de, olha só, quando você deixar, né, vamos colocar assim, pegar um ponto a menos, também tem a questão de um ponto a mais. Que são dois, né, na verdade. Se você aumenta um na entrada, outro na saída. Entendeu? Olha o custo. Faz diferença, né? Você praticamente paga uma corretagem, né? Então, por isso que eu tento ser bem criterioso. Bem criterioso. E agora, para vocês entenderem que o retorno, o material que eu disponibilizei hoje, todo mundo leu? É o resuminho aí? Quem não leu ou não viu? Às vezes entrou depois. Às vezes entrou depois e não viu o link que eu mandei. Dá a apostilazinha lá. Vocês receberam o link? Vocês viram o link ou só não leram ainda? Receberam, né? Tá. Não, beleza. Vamos lá. Falhou, pegou a primeira média, ou não pegou na primeira média. Falhou no topo, no fundo? É isso que você quer fazer. Por quê? Além de o MACD ainda estar para baixo, que tipo de formação que você pode participar ainda? Falhou, pegou a primeira média, ou não pegou na primeira média. Falhou no... Né? Pegar o início que tenha mais alvo. Por isso que muito retorno à média dá mais alvo. Porque quando te joga de uma bandeira, o alvo começa daqui, né? E aí o risco-retorno é melhor.
Tá? Entenderam a dúvida? A questão de quando entrar na primeira, fazer uma na compra aqui. Quando entrar na primeira e quando entrar na segunda? Falhou no topo. MACD está para cima ainda. Pega na segunda média. Ok? E aí a projeção dela pode ser maior. Não necessariamente precisa ser uma bandeira, mas ela pode formar, né? Se você pega de novo na primeira média, o que ela pode ser? Uma flâmula, né? E aí, tudo bem, ela pode até ir. Mas o stop dela é menor, né? É mais frágil, né? Bacana? Mas vocês podem fazer isso, tá? Vocês podem fazer isso, não tem problema de pegar um tique acima. Lembre-se que quando der stop, vocês vão tomar um stop alto que eu, e quando vocês estiverem na operação, vocês também vão estar. E eu não vou estar e muitas vezes vão estar. E eu não vou estar preocupado com isso. Né? Eu não vou estar preocupado com isso. Eu estou ou não estou. Paciência. Eu vou esperar a próxima. E muitas vezes a próxima vem dando stop. Né? Mas faz parte da vida do trader. Né? Tem como fugir disso. Tá? Isso aí não tem problema não. Vocês podem ficar tranquilos. Tá? E outra, né, quantas e quantas vezes bate na média, consome as ordens de alguns e de outros não, né? Tem isso também.